Paz do Senhor, boa noite a todos. Esta noite gostaria de compartilhar com vocês 4 conselhos do filho pródigo. A passagem se encontra em Lucas 15, nos versículos de 11 a 32. Creio que todos já conhecem essa passagem do filho pródigo, uma passagem muito conhecida na Bíblia, onde Jesus cita ali o acontecimento desse filho que resolve chegar até o seu pai e pedir a parte que lhe cabia dos seus bens e se retirar da casa dele e tentar viver a sorte. Vamos proceder com a leitura. Lucas 15, do versículo 11 em diante. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira dissoluta. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar por necessidades. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para trabalhar nos campos, apacentando porcos. Ele desejava encher os seus estômagos com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância do pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou-lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. E correndo lançou o seu pescoço e o beijou. E disse-lhe: Filho, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, põe um anel em seu dedo e alparca nos seus pés. Trazei também um bezerro cevado, matai-o, comamos e nos regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram assim a se regozijar. Acredito que todos vocês conheçam o restante dessa passagem. Muitos de vocês conheçam essa passagem. Ela é pregada de várias maneiras, muitas vezes demonstrando ali as qualidades do pai, muitas vezes demonstrando ali os erros feitos pelo filho pródigo. Algumas vezes até mesmo outros pregam falando a respeito do seu irmão mais velho, do ciúme que ele teve quando ele retornou. Mas o fato é que nessa noite eu quero explorar um outro lado dessa pregação. Nessa noite, eu quero pensar se eu pudesse estar na presença desse filho pródigo, desse filho que cometeu tantos erros, de um filho que já não se julgava nem mais filho e retorna até o seu pai querendo simples e puramente um emprego, querendo ser tratado como os seus empregados eram tratados na propriedade de seu pai. Se eu pudesse chegar para esse jovem e pedir para ele alguns conselhos a respeito do que ele passou na vida dele, e alguns conselhos para que eu não errasse os erros que ele errou. Talvez ele me daria alguns conselhos. Eu encontrei aqui 4 conselhos que eu creio que o filho pródigo nos daria se perguntássemos para ele, não é mesmo? O primeiro conselho, talvez, que o filho pródigo nos daria seria: cuidado com as suas decisões em tempos de crise. A decisão que esse filho tomou ali ao sair da sua casa, ao sair da presença do seu pai, foi uma decisão muito importante. Foi uma decisão mal tomada, mas foi uma decisão importante na vida daquele jovem. Aquele jovem pediu a parte que cabia nos bens do seu pai e, tendo juntado esse dinheiro, ele resolveu ir embora, resolveu tentar a sua vida longe do seu pai. Conhecemos no texto e vemos que ele quebrou a cara. Então, talvez, o primeiro conselho que ele nos daria seria: cuidado com as suas decisões em tempo de crise. Para tomarmos decisões relevantes na vida, o pior momento é quando estamos vivendo um tempo de crise. A crise pode tanto ser uma grande oportunidade de crescimento, como pode ser um tempo muito perigoso para podermos nos perder. Muitas vezes, quando passamos por crise, no caso do filho pródigo, embora ele tenha passado por muitas coisas ruins na sua vida, mas eu creio que essa decisão, quando ele retorna até o seu pai, quando ele é restabelecido em sua casa, levou ele a ter um crescimento e um amadurecimento muito grande. Mas o fato é que a decisão que ele tomou, no momento em que ele tomou a decisão, foi uma decisão mal tomada.
Temos que tomar cuidado para, nesses momentos difíceis, não piorarmos a nossa situação por estarmos abalados emocionalmente. Muitas vezes, a hora que a gente acaba de ter uma discussão, seja uma discussão no trânsito, uma discussão com a esposa, com o esposo, uma discussão talvez de um pai com um filho ou de um filho com um pai. Nesse momento, talvez a gente tome algumas decisões, a gente resolva por fazer algumas coisas onde a consequência vai ser muito cara, porque essa tomada de decisão foi tomada no momento errado. O sábio Salomão, ele escreveu em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz o seguinte: todos têm o tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu e da terra. Ou seja, há tempo determinado para tudo. Temos que saber esperar o tempo certo para tomarmos até mesmo as nossas decisões, né? Temos que nos lembrar que as nossas decisões afetam aqueles que caminham, que viajam e que convivem conosco. Com frequência, né, ouvimos as pessoas dizendo: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu sou o dono do meu destino. Não existe forma de tomar decisões relevantes sem que outras pessoas sejam beneficiadas ou prejudicadas por nossa causa. Todas as decisões que tomamos têm implicações na vida de outras pessoas. Um pai que toma uma decisão de mudar-se de um endereço, de mudar-se de um emprego, de fazer qualquer coisa, as influências dele vão mexer com a vida de seus filhos, vão mexer com a vida de sua esposa, vai mexer com a vida de seus parentes. Muitas vezes, quando um filho toma a decisão de se tornar um filho rebelde, de usar drogas, até mesmo de viver uma vida de crimes, ele vai influenciar a vida dos seus pais. Se esse jovem for preso, se esse jovem começar a fazer coisas erradas, os seus pais serão influenciados. Todas as decisões que tomamos influenciam as pessoas ao nosso redor. E muitas vezes a gente não para pensar nessas decisões. Nós temos essa tomada de decisão sem pensar em quem está próximo, sem pensar nos nossos parentes, muitas vezes sem pensar em nossos amigos, muitas vezes sem pensar até mesmo nas pessoas que estão ligadas à nossa vida na igreja. Talvez você esteja dizendo, mas até na igreja? Sim, justamente, até na igreja. Muitas vezes a gente toma uma decisão dentro da igreja, ou toma uma decisão quanto crente que vai afetar a vida de irmãos e de pessoas próximas. Me lembro bem que parte dos meus erros na minha infância, quando eu me desviei da igreja, foram tomados por causa de decisões que muitas vezes partiram da minha parte. Mas o fato é que quando eu me desviei, eu arrastei algumas pessoas junto comigo para o mundo. Pessoas que até hoje não retornaram para a graça do Senhor. Eu tenho essa responsabilidade. Então nós temos que pensar muito bem antes de tomar decisões. Eva perdeu tudo o que o Senhor havia lhe dado. E mais, hoje toda a humanidade sofre por causa da decisão errada que ela tomou. Está lá em Gênesis, no capítulo 3. Quando Eva decide pegar ali o fruto e comer o fruto, Eva peca e por causa disso até hoje toda a humanidade sofre essa consequência. Talvez você venha dizer aí, mas foi uma decisão de Eva, não tinha nada a ver com isso. Talvez se nós estivéssemos no paraíso, tivéssemos feito pior ainda, tivéssemos comido o fruto e quebrado a árvore, porque o pecado já nos degenerou de tal maneira. Por causa de outra decisão errada, Jonas, o profeta do Senhor, fez com que todos que estavam no mesmo barco sofressem as consequências do seu erro. Está lá em Jonas, no capítulo 1. Afinal de contas, o erro era de Jonas, ele entrou no barco. Qual era a culpa do dono do barco? Ter aceitado Jonas, ter deixado Jonas entrar no barco dele. Quando aquele homem decidiu deixar Jonas entrar no barco dele, ele compactuou com a decisão de Jonas de fugir da presença de Deus, e Deus, por causa disso, sobrecaiu com a sua ira ali no barco que estava transportando Jonas. Sansão, apesar de ser um escolhido do Senhor, tomou uma decisão tão errada que fez com que perdesse a presença de Deus em sua vida. Lá em Juízes, no capítulo 16, vamos ter a narração dessa história. Uma outra pessoa que comete 2 erros em seguida, Judas, o Iscariotes, tomou 2 decisões erradas. A primeira foi de trair Jesus e a segunda foi porque, não suportando a dor do remorso, acabou optando por tirar sua própria vida, né? Mateus, capítulo 27, vai nos narrar aí essa história aí de Judas, uma pessoa que toma 2 decisões erradas. E a gente vê que sucessivamente, quando tomamos uma decisão errada, normalmente às vezes a gente embala. É como se a gente estivesse descendo com toda a força e toda a velocidade uma ladeira e não conseguisse frear. Vimos ali e vamos tomando várias decisões erradas em seguida. Muitas vezes isso acontece na vida de todas as pessoas. As pessoas continuam aí numa sequência perigosa. Mas vão aqui
algumas sugestões que talvez o filho pródigo nos daria para que não tomássemos decisões importantes sem antes refletirmos um pouco, sem antes pensarmos. Primeira, toda vez que eu for tomar uma decisão, eu tenho que ter certeza que Deus está no controle das minhas decisões. Se eu quero tomar decisões certas para a minha vida, eu tenho que ter a certeza de que Deus está tomando o controle das minhas decisões. Lá em Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando fazemos essa oração que aprendemos na oração dominical, no Pai Nosso, nós estamos entregando aí o reino de Deus, a nossa vontade a Deus. Então as nossas decisões têm que passar de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes quando eu vou tomar as minhas decisões, eu nem me lembro que Deus existe. Eu vou lembrar que Ele existe quando a minha decisão deu errado. Aí eu vou clamar por Deus e eu vou pedir para que Deus me ajude. Mas na hora de eu tomar decisões, muitas vezes eu não me lembro. Muitas vezes eu me esqueço de Deus na minha vida. Segundo conselho, quando a decisão é relevante, quando for uma decisão muito importante, demore para tomar essa decisão. Durma sobre essa questão. Ore um pouco mais. Lá em Salmos 40, no verso 1, diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando tiver que tomar uma decisão, ore, espere no Senhor. Não tenha pressa para tomar decisões importantes. Muitas decisões, após serem tomadas, não podem ser voltadas atrás. Muitas decisões, quando tomadas, são como decisões de uma pedra lançada ao lago. Depois que ela foi lançada, não tem como você tirá-la de lá sem ela estar molhada. Talvez você vá ter que fazer muito esforço para tirá-la de lá. Tenha conselheiros com os quais possa se orientar. Isso é algo muito importante. A tomada de conselho. Conselho com pessoas certas. Conselho com pessoas que você possa realmente confiar, pessoas que você conheça, que saiba a idoneidade dessas pessoas. Busque tomar conselho com essas pessoas. Existe uma historinha que diz o seguinte, que havia um jovem casal que se casou por amor, mas muito pobre os dois. Os dois não tinham nenhuma condição financeira, mas tinham muito amor. E por causa desse amor se casaram. E os dois moravam de favor em uma casa, e todo o alimento que consumiam, tudo que tinham na sua vida, era ali dado a ele por amigos, por parentes. E um dia esse jovem conversa com a sua jovem esposa e eles têm uma tomada de decisão. Ele resolve fazer uma viagem para procurar um local com mais condição, para procurar uma vila ou uma outra cidade onde ele pudesse conseguir um emprego e ter ali um rendimento melhor, ter mais dinheiro para que ele pudesse viver bem. E ele diz à sua esposa: somos jovens, eu tenho que aproveitar minha juventude para tentar ganhar algum dinheiro para podermos ter uma vida um pouco melhor na nossa velhice. E ele chama a sua esposa e diz: olha, eu resolvi ir e procurar um emprego em algum lugar distante. Eu quero que você me prometa a sua fidelidade até eu voltar, e eu prometo que eu vou ser fiel para você enquanto eu estiver fora. E os dois fazem ali um pacto de fidelidade, de um ser fiel ao outro, de um não trair o outro, enquanto eles estivessem longe. E esse rapaz caminha por cerca de 20 dias, mais ou menos, até encontrar uma fazenda, encontrar uma cidade muito próspera, onde havia um fazendeiro muito próspero que estava contratando funcionários. E ele chega para esse senhor, dono dessa fazenda, e pede um emprego, e esse senhor o contrata para trabalhar na sua fazenda. E ele faz uma proposta para esse senhor. Ele diz: olha, eu vou trabalhar para o senhor por muito tempo, mas eu quero fazer um acordo com o senhor antes. Eu vou trabalhar para o senhor até o dia que eu quiser, e o dia que eu não quiser mais trabalhar, o senhor vai me liberar para ir embora. O senhor não precisa me pagar nada até esse dia de eu ir embora. Eu quero que o senhor pegue todo o dinheiro que eu ganhar trabalhando para o senhor e coloque a juros. E no dia que eu cansar de trabalhar para o senhor, no dia que eu achar que já deu a quantidade que eu trabalhei para o senhor vai me dispensar sem nenhum problema e vai me entregar essa quantia. E o dono da fazenda aceitou e eles fizeram esse trato entre os dois. 20 anos depois, ele viu que era hora de ir embora, de voltar para sua amada esposa, e ele chama o seu patrão e diz: olha, eu me decidi por ir embora, eu sou muito grato pelos 20 anos que eu trabalhei com o senhor sempre foi muito bom para mim, mas eu quero voltar para minha esposa, como fizemos o trato no começo, eu gostaria de reaver o meu dinheiro com juros que o senhor guardou para mim. E o patrão dele diz assim: eu tenho uma proposta a lhe fazer. Eu te dou todo o seu dinheiro e você volta para sua casa, ou eu te dou 3 conselhos e você volta para tua casa. Se eu te der os 3 conselhos,
não te darei o seu dinheiro. Se te der o teu dinheiro, não lhe darei os 3 conselhos. Mas não me responda. Durma sobre essa proposta e depois você me responda. O jovem refletiu por 2 longos dias e, chegando ao seu patrão, ele disse: eu quero os 3 conselhos. E pedindo os 3 conselhos para o seu patrão resolveu dizer para ele: aqui vão os 3 conselhos. Aqui vão os 3 conselhos. E logo em seguida, o patrão lhe disse os 3 conselhos. Nunca tome atalhos. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. O segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que é do mal, pois a curiosidade para o mal pode ser fatal. Nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender e ser tarde demais. Foi o terceiro conselho. E o jovem rapaz se despediu daquele seu patrão, e o seu patrão disse para ele: espere um pouco, tenho um presente para você. Ele deu para ele 3 pães para que ele comesse no transcorrer da viagem. Ele disse: olha, 2 você vai comer no transcorrer da viagem, e esse maior você guarda para compartilhar com a sua família quando você chegar em sua casa. E aquele jovem pegou aqueles 3 pães que ele ganhou do seu ex-patrão e seguiu a sua jornada. Quando ele estava a um dia de caminhada, ele encontrou com um andarilho que lhe perguntou: para onde está indo? E ele respondeu para o andarilho: estou indo de volta para minha casa, mas ainda tenho mais de 20 dias de jornada pela frente. E o andarilho lhe disse: não, corte caminho por aqui, pelo meio da montanha, você vai chegar muito mais rápido na sua casa. E escutando o andarilho, ele começou a seguir em frente. Mas um pouco tempo depois, caminhando nesse atalho, ele se lembrou do primeiro conselho que recebeu do seu ex-patrão: nunca tome atalhos, caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. E ele retornou para o seu caminho original. Pouco tempo depois, encontrando com outros viajantes, descobriu que todo mundo que tomava aquele atalho era morto e roubado. E assim, ficou muito grato pelo primeiro conselho que seu patrão lhe deu. Após 10 dias de caminhada, ele encontrou uma hospedaria e resolveu parar por ali para descansar, pois já estava cansado da caminhada. E naquela noite, durante a madrugada, ele ouviu gritos horripilantes de pavor e de medo e correu de um salto para a porta do seu aposento, mas antes de abrir a porta se lembrou do segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que é do mal, pois a curiosidade para o mal pode ser fatal. Voltou, deitou-se na sua cama e dormiu. Pela manhã, quando estava tomando seu café antes de partir, o dono daquela hospedaria disse para ele: você ouviu os gritos de madrugada? Ele respondeu: ouvi sim. E o dono da hospedaria disse: mas você não ficou curioso? E ele disse: sim, mas resolvi ouvir um conselho de um amigo e não ver o que acontecia. E o dono da hospedaria lhe disse: por causa disso você viveu. Porque o meu filho ele tem um ataque de loucura às vezes e sai gritando pelos corredores, e quando os hóspedes saem para ver o que é, ele mata os hóspedes e enterra ali mesmo no fundo do quintal. E assim esse jovem rapaz seguiu sua viagem, muito grato ao seu ex-patrão pelo seu segundo conselho, que lhe salvara a sua vida pela segunda vez. Seguiu sua caminhada e já chegando após mais 10 dias de viagem, 10 dias de jornada à sua casa, já no anoitecer, ele olha por entre alguns galhos da árvore à distância e vê sua esposa sentada à luz da lua, com um jovem lhe acariciando. Ele é tomado por ódio, é tomado por raiva e começa a caminhar depressa pensando: eu vou matar esses 2, mas ele se lembra do terceiro conselho: nunca tome decisões em momento de ódio e de dor, pois você pode se arrepender e ser tarde demais. Ele volta, deita e resolve dormir e deixar essa situação para ser resolvida no dia seguinte. No dia seguinte, quando ele acorda, ele levanta e vai em direção à sua casa para conversar com a sua esposa e lhe dizer a respeito da infidelidade que ela teve, lhe dizer que ele foi fiel a ela esses 20 anos. E quando ele chega, a sua esposa o vê e corre, se atira em seus braços e beija e o abraça, e ele a chama de traidora, de infiel, e ela diz: eu não estou entendendo o que você está dizendo. E ele diz: pensa que eu não te vi ontem à noite se abraçando com outro homem? E ela responde: aquele outro homem é seu filho. Quando
Você foi embora, eu estava grávida e ainda não sabia. E agora, após 20 anos que você passou longe de casa, ele já tem 20 anos de idade, já é um homem. É o seu filho, não era um amante. E aquele homem ficou muito grato por ter ouvido o terceiro conselho do seu patrão, pois ele poderia ter feito a pior desgraça de sua vida. E contente e alegre ali com a sua família, ele abre o terceiro pão que ele tinha, e dentro daquele pão estava todo o seu dinheiro, todo o dinheiro que seu patrão lhe devia. É só uma história para ilustrar um pouco a respeito de conselhos, mas nós devemos aprender a ouvir o conselho de bons conselheiros. Bons conselhos valem mais do que todo o dinheiro do mundo, porque muitas vezes a pessoa sábia que nos aconselha vai salvar a nossa vida. Segundo conselho que o filho pródigo poderia nos dar, saiba sair. O filho pródigo diria: eu não errei em sair de casa. Todo filho um dia tem que sair, pois só o casamento é permanente. Os filhos são temporários. Ele deve ter agido dessa forma, pois de fato muitos não erram em sair de uma igreja para outra, em uma empresa para outra, de uma sociedade, de alguns negócios. Muitas vezes não erram em sair de um noivado, de um namoro. Onde então o filho pródigo falhou? Ele não falhou em sair, ele falhou no momento dele sair. Ele saiu no tempo errado. Se a gente for olhar lá no texto, o texto vai nos dizer lá em Lucas 15:12 que ele era o filho mais novo. Ele ainda não tinha sabedoria, ele ainda não tinha conhecimento. Ele resolveu e escolheu uma época errada para sair de casa. E essa sua imaturidade talvez tenha custado e feito com que acontecesse tudo o que aconteceu na sua vida. Tudo tem o seu tempo certo. Lá em João 2, nos versículos 3 e 4, que narra as bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus que foi feito, interessante nós vemos que no momento que faltou vinho, Maria vai recorrer a Jesus. Maria chega para Jesus e diz: olha, acabou o vinho. E Jesus responde para ela: ainda não é chegada a minha hora. Meus queridos, Jesus vai falar várias vezes que ainda não era chegada a hora dele. Como vimos anteriormente, tem tempo e hora para tudo. Existe a hora certa para as coisas acontecerem. Quando o Senhor está na direção, tudo em nossa vida, não há precipitação. Tudo tem o tempo certo, temos que esperar a vontade de Deus sobre nossas vidas. Muitas vezes a gente erra porque a gente quer que Deus faça na nossa vida alguma coisa acontecer, e esse alguma coisa que tem que acontecer na nossa vida, nós forçamos para que aconteça, e dessa maneira que nós forçamos para que isso aconteça, nós acabamos atrapalhando os planos de Deus para a nossa vida, porque talvez ainda não seja a hora daquilo acontecer para nossas vidas. Muitas vezes talvez você diga assim: mas eu queria tanto ter um carro, mas você ainda nem tem habilitação para dirigir. Como você está orando para Deus pedindo um carro, se você não tem nem habilitação ainda para dirigir? Tudo tem o seu tempo certo. Segundo ponto, foi que ele saiu de forma errada. Ele exigiu a herança antes da morte do seu pai. Partiu para uma terra distante. Ele não tinha o direito de pedir a sua herança. Seu pai ainda era vivo. Só se recebe uma herança quando o pai morre, quando a mãe morre. E vemos ali que ele chegou para o seu pai e pediu a parte que lhe cabia. Ele não tinha a parte que cabia nenhuma a ele, porque o pai ainda era vivo. Tudo era do seu pai. O seu pai deu a ele a parte que lhe cabia, talvez por amor ao seu filho. E nós vemos que ele parte para uma terra distante. E vemos que essa imaturidade dele, somada a toda aquela quantia de dinheiro na mão dele, faz com que ele cometa os erros que cometeu. Saiu sem a bênção do pai, porque saiu às pressas. Mas nós temos um exemplo certo de sair de forma certa. Abraão, já na sua velhice, preocupado com quem iria se casar com seu filho Isaque, chama um dos seus servos e manda ir buscar uma moça para ele entre a sua parentela. E esse homem vai procurar essa moça. Quem quiser mais detalhes, está lá em Gênesis 24, ali vai narrar toda a história de como Rebeca é buscada. Mas o fato é que Rebeca, antes de sair, ela é consultada, ela pede a bênção para os seus parentes. O texto lá do 58 ao 61 vai dizer assim: e chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? E ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca,
sua irmã, sua ama e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca. E disseram-lhe: nossa irmã, sê tu mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ela partiu debaixo da bênção de Deus. Talvez você tenha que tomar uma decisão de sair do seu emprego, mas saia do seu emprego debaixo da bênção do seu patrão. Saia do seu emprego de uma maneira honrada, de uma maneira que no dia de amanhã, quando você precisar entrar nesse lugar onde você trabalhou ou encontrar com algum dos seus chefes, você não tenha que virar a cara, eles não tenham o que dizer de você. Talvez a sua necessidade seja trocar de igreja, sair de uma igreja, mas saia debaixo da bênção do seu pastor. Não saia sem ser abençoado, para que os outros, quando encontrarem com você, não dizer: olha, essa pessoa sumiu da igreja. Sair da maneira correta é muito importante. Terceiro conselho: cuidado para não reconhecer o valor da sua família só quando estiver no pior lugar que uma pessoa pode estar. O filho pródigo diria: eu só me lembrei o quanto valorizava o meu pai, a minha família, a minha casa e o quanto isso era importante quando estava no pior lugar do mundo, no chiqueiro. Quando aquele jovem pegou o seu dinheiro e foi embora, ele não se lembrou das coisas boas que ele tinha na casa dele. Quando aquele jovem estava gastando seu dinheiro de forma dissoluta, não sabemos se com meretrizes, não sabemos se com bebidas, com festas, com jogos, ele não se lembrou das coisas boas que havia na casa dele. Mas quando ele estava dentro do chiqueiro dos porcos, desejando comer a comida dos porcos, foi que ele se lembrou das coisas boas que tinha na sua casa. Lá em Lucas 15, que foi o texto que lemos, do versículo 17 ao 19, diz assim: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei-te com meu pai, e direi-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante de ti, já não sou digno de ser chamado filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Muitas vezes só vamos dar valor à nossa família, nossos entes queridos, quando estivermos longe dele. É como no dia do sepultamento de uma pessoa. No dia do sepultamento de uma pessoa, todos chegam ali no caixão: ai meu Deus, era tão bom, eu amava. Vem com flores, vem com um monte de coisa, dizendo: eu queria ter feito, eu queria ter dito. Não adianta mais, está morto. Valorize as coisas que você tem. Valorize a sua família enquanto é tempo. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Infelizmente, muitos só vão dar conta do valor da sua família, dos seus pais, enfim, de tudo que deixaram em casa, quando estiverem no pior lugar, acompanhado pelos indesejáveis porcos, experimentando a dor, o desespero, o desprezo e a vergonha. Aí sim, você talvez vá se lembrar do quanto vale a tua família. Todo alcoólatra, enquanto está no bar, não lembra da sua família. O dia que sua esposa lhe deixa, o dia que seus filhos não querem mais ver ele, aí ele vai se lamentar porque perdeu a esposa, ele vai se lamentar porque perdeu os seus filhos. E dessa maneira ele vai se lembrar de tudo que ele já perdeu. Mas aí é tarde demais. Temos a passagem de Lázaro e do rico, que acontece em Lucas mesmo, lá no capítulo 16, nos versículos 22, diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. E quando esse rico estava lá no Gerena, na retenção dos mortos, lá no que podemos chamar de inferno, ele olha para o Lázaro e diz: Lázaro, molhe o seu dedo aí, porque eu estou com sede. E Abraão intercede dizendo: olha, não pode passar nada daqui para lá e nada de lá para cá. Ele diz: então manda alguém ir lá, dar testemunho para os meus familiares. E Moisés diz: olha, eles têm os profetas que podem dizer por eles. Não adianta. Depois que você estiver no inferno, meu querido, não adianta você se lembrar da palavra de Deus. Não adianta a hora que você estiver no inferno você se lembrar que o evangelho foi pregado para você. Talvez você esteja aí precisando de uma tomada de decisão na sua vida, você já tem ouvido a palavra de Deus e está pensando: não sei se eu aceito, se não aceito, essa história de ser crente. Só que essa história de ser crente, se você lembrar quando você estiver no inferno, não vai mais adiantar em nada. Quantas pessoas só vão se lembrar do quanto a família era importante quando estiverem no inferno?
Para o filho pródigo houve tempo. Ele voltou, encontrou seu pai vivo, houve reconciliação, restituição, celebração, mas nem todos têm a mesma sorte. É tempo de dar o devido valor aos pais, aos filhos, ao esposo, esposa, ao casamento, à família. Dar valor hoje. Pare um pouco e reflita sobre isso. Pense sobre esses acontecimentos, sobre esses fatos, antes que seja tarde demais. Quarto conselho, o caminho de volta. Nunca é tarde demais para retornar. Levantar-me-ei, irei-tei com meu pai, e dir-lhe-ei. Lucas 15:18. Aquele jovem resolveu voltar para trás. Sempre que alguém toma uma decisão errada, além de se perder e muitas vezes perder tudo o que tem, o sentimento de vergonha torna-se o gigante, difícil de ser vencido para se tornar o caminho de volta. No caso do filho pródigo, ele saiu com 1/3 de toda a sua herança. Tudo que o pai havia lhe dado, mas teria que voltar sem nada, porque havia desperdiçado tudo de forma irresponsável. Ele também saiu deixando para trás o coração do seu pai ferido. Não sabia como iria encontrá-lo. Ele saiu autoconfiante, cheio de si, mas agora teria que voltar cabisbaixo, reconhecendo que diante do erro cometido não era digno de ser nem recebido como filho. Na mentalidade daquele rapaz, ele já não era mais filho, ele só queria ser empregado. Na mentalidade daquele rapaz, ele já tinha perdido tudo que ele tinha. Mas o fato é que o caminho de volta é sempre um caminho de aprendizagem. O tempo que o filho pródigo levou saindo do lugar de vergonha até chegar ao lugar de honra foi um período de aprendizagem. Ele estava deixando um lugar onde ele nunca deveria ter estado e voltando para um lugar onde deveria nunca ter saído. As nossas decisões equivocadas nos ensinam que aquilo que não aprendemos em casa com os pais, a vida acaba nos ensinando de forma dolorosa longe deles. Aprendemos também que o filho pródigo, que precisava dar mais valor àquilo que custou o preço do suor. Ele não soube administrar aquilo que não lhe custou nada. Esse tem sido o grande erro de muitos filhos que herdam fortunas de seus pais. Tem um ditado que diz: o que vem fácil, vai fácil. Muitas vezes nós somos culpados por nossos filhos serem mal administradores, pelos nossos filhos se tornarem o que se tornam, porque nós damos de mão beijada para os nossos filhos o que ganhamos com o suor do nosso dia a dia. E dessa forma a criança cresce sem saber o valor que aquilo tem. Muitas vezes nós mesmos ganhamos algumas coisas de maneira fácil e não administramos bem porque não sabemos o valor que aquilo tem. Temos que aprender o valor das coisas. O caminho de volta é sempre um caminho de libertação do orgulho. Quem vence o orgulho destrói uma fortaleza do mal que existe dentro de si mesmo. Não é por acaso que a Bíblia vai nos dizer: Deus resiste aos soberbos, lá em Tiago 4:6. O filho mais santo, se for dominado pelo sentimento do orgulho, pode se transformar em um diabo. Para os pais, para a família. Se for casada, essa pessoa dominada pelo orgulho pode se transformar num tormento para sua esposa ou esposo. O orgulho deforma as pessoas, desumaniza o homem, provoca a ira de Deus. Quando Jesus ensinou o Sermão do Monte, ele começou dizendo: bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles será o reino dos céus. Mateus 5:3 diz isso. Não é por acaso que a Bíblia é rica em advertências quanto ao orgulho. Muitas advertências quanto ao orgulho. O caminho de volta sempre será um caminho de superação na vida da gente. O desafio para qualquer pessoa que comete o erro nas escolhas é superar a si mesma diante de tantas vozes contrárias que surgem para fazer com que ela desista dos seus sonhos, dos seus projetos, ideias, até da própria vida. O diabo é mestre em iludir, enganar, armar seus laços, e depois que a pessoa cai na sua armadilha e desce até o último degrau da escada, ele cria uma atmosfera envolvendo um túnel escuro, sem fim, cheio de pensamentos autodestrutivos. É como se algumas vozes por dentro dissessem: para você não tem mais jeito, acabou, esse é seu fim, você nunca mais vai conseguir encarar seus irmãos, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, sua família, seus amigos. Superar essas vozes é possível somente através da compreensão da graça, do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Voltar e superar a si mesmo, encontrando forças na graça
imerecida que temos em Cristo Jesus. Aquele filho, como eu disse anteriormente, ele voltou para sua casa não na condição de filho, ele voltou para sua casa buscando a condição de empregado. Mas o pai, que representa ali nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que representa Deus, o pai não o recebe como um empregado. Essa é a graça imerecida que temos de Cristo Jesus em nossa vida. Por isso não interessa qual erro que você tenha cometido, sempre é tempo de se arrepender, sempre é tempo de voltar atrás, porque o Pai sempre está nos esperando. E não está nos esperando para nos receber de maneira abaixo ou menor do que a maneira que temos antes do erro. Ele nos recebe como filhos. O texto diz que esse pai mandou que um anel fosse colocado no dedo do filho. O anel simboliza a autoridade. Mandou que fosse colocado nos pés dele um calçado. O calçado representa a posição. Naquela época, as pessoas que tinham um calçado em seu pé eram pessoas de posse. O pai manda que seja matado o novilho gordo, cevado, e que seja feita a comemoração. Deus sempre está nos aguardando com sua bênção e sua misericórdia. Todas as vezes que errarmos, podemos ter a certeza que o Pai está nos esperando para nos perdoar. Na vida, muitos caem, mas só os verdadeiramente grandes se levantam. A palavra de Deus, ela diz que o cair é humano, mas o levantar vem de Deus. Por isso, então, meus queridos, talvez o maior conselho de todos que o filho pródigo possa nos dar é: levante-se e volte para o Pai. Conserte seus erros, acerte os seus problemas, e seja vencedor em nome de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e guarde nossa vida em nome de Cristo Jesus.